Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta aí Gestor. Hoje, eu, Guilherme Bittencourt Teixeira, estou sozinho na questão da apresentação, mas por outro lado é uma manhã chuvosa aqui em Londrina. Você deve estar assistindo isso à noite, à tarde, de final de semana, não importa, mas eu estou com duas pessoas muito especiais. Não sei se todo mundo sabe, mas tem uma startup de contabilidade aqui da região de Londrina, que julgo dizer que já é uma das que mais valem aqui no estado do Paraná. Inclusive, já está em mais uma rodada de investimento. E as pessoas que estão aqui fazem a mágica acontecer. Então, hoje eu estou aqui com Diego Budeu, Bom dia, Diego. Sua primeira vez nas câmeras, Diego? Primeira vez nas câmeras. É isso aí. A primeira vez o pessoal fala que é inesquecível, tá? Fica tranquilo que daqui a pouco você tá mais tranquilinho. Bom, Diego, julgo falar que é um dos melhores contadores aí que eu conheço. E olha que eu já rodei esse Paraná trabalhando, dando aula. O Diego, para quem não sabe, além de contador, é um dos sócios na Forte Mobile Contabilidade Digital, que é uma startup investida pela Ball Ventures. E o Diego também já foi professor comigo na PUC, dando aulas de imposto de renda, algumas capacitações. E daqui a pouco ele traz números pra gente. Inclusive, antes de eu apresentar o Fernando, Diegão, fala um pouquinho sobre você, cara. Quantos impostos de renda você já fez? Tem algum dado quantitativo? Quantas empresas você atende? Já parou a pensar o tanto de coisa que você faz, cara? Bom, é uma pergunta difícil, né? A quantidade de imposto de renda, empresas que a gente atende, mas ao longo do período aí que eu atuo na área, já devo ter feito aí muito mais de 1.000 impostos de renda, né? Alguns grandes, outros mais Cara, eu acho simples. que mais, viu? Se por ano você faz. Você tá desde quando trabalhando na contabilidade? Contabilidade, 2012. 2012, então já faz 10 anos. Coloca uns 200 impostos de renda por ano que você deve fazer, meu irmão. Mas para quem não sabe, o Diego ele atende algumas empresas muito grandes, né? O Diego tem, além dessa atuação gente aqui na Forte Mobile, ele ainda tem alguns trabalhos que ele tá tocando, mais uma questão mais de consultoria, né, Diego? De empresas que faturam aí na casa de quase $500 milhão por ano, é isso? Sim, são empresas bem consolidadas no segmento. A gente faz fechamentos gerenciais, contábeis e atua aí na área com eles, com a consultoria. É isso aí. O Diego ainda consegue ter 2, 3 projetos aí para encerrar. Afinal, o Diego tá com 2 pés aqui na canoa, só que ele tem um terceiro braço aí, uma terceira perna, pé, sei lá o que ele consegue ainda conduzir algumas coisas. Mas para quem conhece o Diego, sabe que ele é um cara fantástico. E você, Fer? Fala um pouquinho de quem é você antes, porque se eu te apresentar, eu vou te apresentar que você é um cara meio diferente, né? Um cara que fez direito, se formou em engenharia e aí trabalha numa empresa de contabilidade. É uma salada acadêmica, mas é um dos caras que eu e o Diego a gente sempre conversa, mais inteligentes, com bastante ideia nessa cabeça aí. Quem que é você, cara? Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Rocha. Eu me formei em Direito em 2012 e me formei em Engenharia de Produção em 2015. Cara, eu sempre fui um cara, assim, como posso dizer, interessado nessa parte de tecnologia. Desde os meus 11 anos eu escrevo código, né? Comecei escrevendo código num jogo que eu jogava com 11 anos e desde então eu entrei no curso de Direito, mais por uma questão de família, né? Todas, mas quase a maioria das pessoas da minha família são nessa área. E quando eu estava lá no terceiro ano de Direito, cheguei à conclusão de que não era aquilo que eu queria. Mas eu terminei porque eu tinha começado, já estava no terceiro ano, e fui para Engenharia. E foi lá que eu encontrei a minha paixão, por assim dizer, aquilo que eu gosto realmente de fazer, que é resolver problema. Né? Resolver problema técnico mesmo. Né? Então, engenheiro por si só é alguém que resolve problema. Né? Então, a gente caça problema para resolver da melhor forma, seja com processo, com solução nova e assim vai. Então, na área de tecnologia foi isso, e mais agora na parte de contabilidade. Então, para mim, eu encaro isso como uma solução a ser inventada, né? Como a gente consegue melhorar um processo contábil de forma tecnológica, de forma que seja mais eficiente possível. Né? Nem enxergo contabilidade tanto quanto uma coisa, eu não gosto de contabilidade, aquela coisa que as pessoas têm um certo preconceito, né? De que é uma coisa chata e burocrática. Mas é um problema que eu preciso resolver, né? Eu sou um cara muito pragmático, então para mim é muito simples isso, né? Então... A gente chama de conta aí gestor, né? Que a gente fala de empreendedorismo aqui. Mas ainda quebrando um pouco a nossa ordem aqui que eu tinha feito, querendo ou não, você é empreendedor. Porque hoje você poderia, já nesse tempo todo que você tem na atuação na área de tecnologia, tá trabalhando para uma multinacional, trabalhando em casa, inclusive para uns indianos, para uns americanos, para quem você quisesse ganhando em dólar. Por que você, né, tendo empresas boas, familiares, né? Você tem um grupo familiar aí de empresas junto com o seu Mário?
forte, só que você decidiu investir, assim como eu dei 2 passos para trás aqui, mirando da 10 para frente, eu acho que o Diego também. Por que você decidiu não ir pelo caminho que às vezes todo mundo, deixa eu ganhar meus 15, 25, 30 mil aqui e deixa eu tentar ganhar às vezes até menos para poder empreender, né? O que te motivou a vir para cá? Meu pai, desde quando eu sou moleque, ele sempre incentivou eu e meus irmãos, ele sempre falava que a gente tinha que ser o patrão, né? Ele tinha essa ideia de que a gente tinha que ter liberdade para tomar decisões, para empreender, porque ele falava que empreender é o que dá dinheiro de fato, né? Você ganhar um salário, você vai ter um salário e aquilo ali, né? Então, eu sempre tive isso dentro de mim e acabei em 2015 que eu acabei entrando participei de um Startup Weekend e acabei indo conhecendo esse universo das startups que até então não conhecia, que é um universo que preza muito pela escalabilidade, né? Você desenvolver coisas que são escaláveis. E hoje, para mim, é muito gratificante, até prazeroso, para não dizer assim, é uma realização mesmo, a gente vê como nós temos inovado no mercado que é tão difícil inovar, né? Assim como você pegar um mercado como o mercado do direito, dos processos legais e advogados, né? Como é difícil inovar nesse mercado, com um mercado tão engessado por leis, por tantas regulamentações, etc. Então, é mais pelo desafio, e entra muito no que eu falei, né? Que é aquela questão de você ter um tesão mesmo em resolver problema. Pegar um negócio e falar, vou melhorar isso aqui, vou fazer dar certo. Né? O dinheiro vem com o tempo. Né? A gente pensa, mas eu poderia estar ganhando mais fazendo outra coisa? Poderia ter feito um concurso para juiz. Sim. Né? E ser juiz lá, e tá dando canetada e pronto, ia para casa e jogar meu beach tênis no final do dia. Né? Mas não é sobre isso, né? Eu acho que é muito mais pela realização mesmo da gente fazer um negócio e deixar um legado para o mundo, né? Que a gente transformou alguma coisa em uma coisa muito melhor. Você sabe que você falando isso, eu me lembrei da minha formatura, né? Quando eu me formei em 2010, acho que a colação de grau foi em 2011, eu fui convidado para ser o orador lá no Moringão, que é um ginásio, tá atrás da gente aqui, acho que tinha umas, 6 mil pessoas, suava frio, inclusive. E assim, com 21 anos de idade, né? Tinha acabado de fazer 21 anos de idade, você fazer um discurso para direito, contábeis, economia, ADM, secretariado, etc., que pudesse representatividade, é muito difícil, até porque a gente não tem tanta maturidade e experiência na vida. Mas por que eu estava me formando, né? Por que eu estava fazendo aquela faculdade que, inclusive, a gente escolhe um curso hoje muito cedo, né? Sim. A gente não é estimulado, até então não era estimulado, né? A pensar nas profissões como deveria. A gente vai lá, igual você fez direito, eu fiz contábeis, só que como a gente entrega, né, Diego? A gente é acostumado a entregar, a gente continuou e vai fazendo. E o que eu falei lá aquele dia foi o seguinte, né? Que se a gente está se formando hoje aqui é porque a gente tem que transformar a vida de pessoas. E tudo bem que alguns empreendedores como, sei lá, o Zuckerberg, esses caras conseguem transformar o mundo de uma forma grandiosa. Sim. Só que se a gente transforma 5, 10, 15 pessoas à nossa volta, a gente também está transformando. Sim, porque a gente transforma 5, 10, daqui a pouco esses 5, 10 transformam 2, que depois transformam mais um. Então a gente gera um impacto muito grande, né? E se você for ver os nossos resultados hoje, a gente está sustentando quantas pessoas, né? Aqui a gente está sustentando quantas pessoas, mais no escritório, quantas pessoas, né? Sim. Então eu acho que o dinheiro, ele de fato acaba sendo, para muitos jovens, a primeira meta, né? Ganhar grana. E tudo bem, isso faz super parte e não faz mal. Você tem que ir realmente atrás de conforto. Só que chega numa hora que você vai adquirir essa verdade dentro de você de que, tudo bem, ganhar dinheiro é bom, mas eu quero fazer isso da vida. E se você fizer bem feito, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Sim. Inclusive. E aconteceu comigo, né? A hora que eu comecei a falar, é isso aqui que eu quero fazer, talvez naquele momento eu ganhe um pouco menos. Mas depois que você acerta a mão, naturalmente você vai ganhar muito mais. Sim. Eu não sei se você enxerga isso também, Diegão. Enxergo. Eu tenho uma história com a contabilidade, né? Que hoje é a minha principal atuação, a minha paixão, vamos dizer nesse sentido, né? Ela começou um pouco pequena, né? Porque, na verdade, na época eu trabalhei bastante tempo em indústria, né? E chão de fábrica. Fui procurar mesmo, chão de fábrica. E eu fui procurar algo para minha vida que pudesse contribuir. Tanto profissionalmente... Só voltando aqui, para quem não conhece a história do Diego, quando fala em indústria, tá vendo um cara que é dono de uma empresa aqui que se Deus quiser, vai estar beirando aí 7, 8 dígitos agora, né? E ver um cara falando, trabalhei em indústria, trabalhei no setor administrativo, financeiro? Não. Você trabalhar apertando prego, é isso mesmo? Comecei carregando caixa, separando peça, depois transportando durante a fábrica, e fui crescendo, né? E cheguei até um ponto de ser encarregado de
mais de 100 pessoas na época lá. Então, trabalhei aí por um período e aí foi onde eu falei, pô, vou ficar nisso aqui pro resto da vida, né? Eu acho que saindo daqui eu vou para onde depois? Aí foi onde a gente começa a pensar, né? Comecei um pouco tarde, aí aproximadamente aí já com uns 25 anos, então já um pouco mais tarde, a faculdade. E aí fui buscar uma área que sinceramente, assim, pudesse contribuir para minha vida, tanto profissional como pessoal. Aí começa aquela disputa, né, de várias áreas que você quer fazer ou outras que você pode trilhar. E foi onde eu descobri que contabilidade, assim, além de ser uma profissão, poderia contribuir muito para a minha vida financeira, para a minha organização. É uma pessoa que eu acabei me construindo com esse tempo um pouco de organização pessoal e financeira com base no que eu aprendi. Então, essa acaba que foi a minha deixa para entrar na contabilidade, foi esse o intuito, né? E aí comecei a atuar em 2012, fiz aí, igual você falou, assim, às vezes a gente dá alguns passos para trás em relação a até mesmo valores, sim, né? Na época, para eu entrar na contabilidade, eu saí dessa indústria para ganhar praticamente 3 vezes menos. Né? Com filho pequeno já? Não tinha filho na época, mas já era casado. Sim. Né? Meu filho veio depois de... Que já é responsabilidade, já, né? Sim. Meu filho veio depois de 4, 5 anos. Então, eu saí desses passos para trás, mas vamos pensar assim, depois de 3 anos ali mais ou menos, eu já tinha recuperado o que eu tinha deixado em termos de remuneração, de 3 valores. anos na mesma empresa. Na mesma empresa. Então você vê muitos jovens hoje acham que se ficar 1 ano na empresa e não virar às vezes chefe, virar superior, parece que a empresa não é a melhor do mundo, né? Hoje é muito rápido isso, né? O pessoal tem uma ansiedade para crescer que, na verdade, assim, pelo menos uma concepção minha, e ouço muito isso, mas assim, um profissional que eu vejo, para ele estar formado e estar num patamar legal, eu entendo que uns 10 anos aí, para um profissional falar que, bom, sou um bom contador, eu manjo, eu tenho experiência, né? Eu acho que é um caminho que tem que ser trilhado. O pessoal fala muito lá das 10 mil horas, né, e tudo mais, mas eu acho que 10 anos são um caminho que contempla essa maturidade. Eu acho que o cara que é jovem aí, deve estar escutando a gente, o que ele tem que ter um senso crítico de saber se aquela empresa pode sim projetar para ele uma carreira, pode sim projetar um crescimento, e o crescimento às vezes não é fazer carreira na empresa, casar, ter filhos, netos, sendo sustentado por essa organização. Fazer carreira na empresa é desenvolver todos os pilares dos processos lá dentro, para que você tenha bagagem, inclusive para mirar o seu sonho de ou empreender ou atingir aquela multinacional que você tanto queira. Sim. A grande questão é que tem que ter paciência, que às vezes pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, como você estava falando, só que também não quero que ninguém fique aí esperando 5 anos para tomar uma decisão de ter que mudar, porque é só você ler a empresa que você tá, né? Eu não sei, o Fernando trabalhou já em multinacional também? Já trabalhei numa indústria, eu era estagiário na época, na verdade. Tava no meu 2º ano de engenharia e eu trabalhei na engenharia de processos. E, cara, assim, multinacional é um organismo vivo, né? Então, é engraçado que dentro de uma fábrica você consegue ver os empilhadores, a importância deles, a importância do operador da máquina, a importância de todo mundo. Todo mundo faz parte de um corpo que chama uma fábrica, né? Um corpo gigantesco ali, que se uma pessoa performa mal, resolve, seja intencionalmente ou não, ir mal no trabalho dela, todo mundo sente isso. A engrenagem, né? A engrenagem gira mais devagar por causa de uma pessoa. Então isso é uma coisa que para mim fez assim, muito sentido dentro da indústria, e ver como que você evolui dentro de uma indústria, digo em carreira mesmo, por conta da sua consistência nas suas entregas. Então, não é ir bem num dia, não é ir bem uma semana, é ir bem por um tempo muito grande de execução de serviço. Né? Então, eu vou ficar assim, 6 meses entregando um resultado bom, para daí o seu chefe começar a notar, porque para pensar, esse cara vai te promover. Então, se ele te promoveu, quer dizer que tem pessoas que estão abaixo de você. Sim. Que você vai ter que tomar conta dessas pessoas. E se ele for um cara que vai ser razoável na promoção dele, em promover você de cargo, ele vai pensar, bom, vou avaliar esse cara, ver se ele consegue ter consistência. Se eu promover ele vai conseguir cuidar dessas pessoas com o mesmo cuidado que eu tive com ele. Entendi. Né? Então, assim, dentro de uma indústria a gente consegue enxergar tudo isso, é muito legal. Eu acho que para mim também foi uma escola muito grande, assim, trabalhar dentro de multinacional. Legal. E até saindo um pouco de novo do foco aqui, mas acho que faz muito sentido nessa questão da trajetória. Que horas que surgiu a Forte Mobile na vida de vocês?
Porque, assim, eu me sinto responsável por isso, né? Afinal, acho que eu fundei esse negócio, mas sozinho a gente não ia para lugar nenhum. Então, o Diego, primeiro que topou o risco e o desafio comigo, da gente criar uma coisa que nos trazia uma inquietação realmente sobre o processo, uma inquietação realmente sobre a contabilidade não poder ser tão manual, né, Diego? A gente é da época que a gente tinha que lançar nota na mão. Sim. Isso é um absurdo. Inclusive, tem notas que ainda são lançadas na mão de serviços, né? Que esse problema tá para ser resolvido, inclusive. Com aquele papel carbono ainda. Cara, é um absurdo. É um absurdo. E assim, tudo que é manual pode dar erro. Acho que o mal do empresário, vamos lá, o mal do líder, né? Acho que o mal do líder é achar que o colaborador não pode errar. Eu acho assim, a pessoa errar por relaxo, a pessoa errar por falhar no processo, a pessoa errar por não ter interesse é uma coisa realmente muito grave. Agora, se o cara tem um processo que ele tem que desenvolver 1000 atividades no mês durante 1 ano, vezes 3 anos, olha quantas vezes manualmente ele fez aquele processo. Muitas possibilidades, né, de erro. Cara, você acha que se um cara é um cozinheiro, faz 1000 pratos no ano, depois mais 1000 pratos no outro, todos os pratos não vão ficar com o mesmo tantinho de sal? É processo. Vai ter medidor? Concorda comigo? Então parece que eu tenho que fazer uma analogia com o restaurante para entender que numa empresa prestadora de serviço também o profissional pode errar. E mesmo no escritório, num restaurante com padrão, como é o McDonald's, por exemplo, as pessoas erram. Então, como que a gente melhora isso? Com processo. Né? Então a gente vai lá tendo processo, vai lá tendo padrão, ferramentas, né, Fernando? A gente fala dos medidores, né? Então por que não fazer analogia para trazer isso para nossa empresa? Hoje tudo que eu percebo aqui na minha empresa, eu penso como restaurante. Porque parece que fica fácil de explicar isso pro colaborador, né, Diego? Então, a empresa cresceu demais e não tá entregando igual pro cliente, né? Porque assim, como é que você explica que é processo pra um cara imaturo? Aí você vai explicar que você tem um restaurante que atendia 20 mesas, que todo mundo adorou e agora você aceitou abrir o restaurante para 40 mesas. Só que você não treinou corretamente o chefe de cozinha para desenvolver aquele conhecimento para as outras pessoas ajudarem ele. O cara não se programou para deixar tudo cortadinho, né? Não sei como é que é mesmo. Mise en place. É isso, esse nome mesmo aí. Então, assim, a gente começa a fazer analogia e entender que, porra, toda empresa tem problema. E não tem problema você ter tomado essa decisão de aceitar mais 20 mesas. Agora, você vai continuar fazendo isso até quando? Porque o cara, quando vai no restaurante no máximo 2 vezes, não tá legal, é capaz de ele não voltar de novo. Afinal, muita gente só tem a sexta-feira para sair. Sim. Por causa de tempo. Aí ele vai escolher um negócio que não tá dando muito certo. Então o restaurante é um exemplo que eu acho muito bom pra gente poder trazer analogia pra qualquer empresa, né? Mas vamos falar um pouco da Forte Mobile, né? Porque eu fui lá e agora eu vou voltar. A Forte Mobile, então, ela surgiu dessa inquietação nossa, né, Diegão? Dessa nossa vontade, inclusive, de empreender, né? De estar incomodado com os processos e, obviamente, vendo a concorrência. Sim. Como é que chegou esse convite pra você? O que passou na sua cabeça, né? Falou, caramba, eu tô com um negócio aqui andando, construindo uma carreira no modelo tradicional. E, claro, a Forte Mobile ela saiu do mesmo grupo que é da Fortecom. Falo grupo, não é uma ligação de empresas, mas as mesmas pessoas aqui e acolá. Como é que veio esse convite para você? Como é que você encarou isso aí? Se você hoje está satisfeito? Inclusive, eu acho que você não vai falar que você não está satisfeito. Provavelmente isso está sendo gravado, né? Mas, fala aí. Não é porque estamos gravando, não, mas não tem essa questão de não estar satisfeito mesmo. Eu recebi o convite na época do Guilherme e, assim, a gente está trabalhando já na contabilidade há bastante tempo, né? Não é ainda uma eternidade, mas faz bastante tempo já que a gente trabalha. A gente pegou esse período bem manual, né? Inclusive de lançar nota na mão, ficar bipando código barra de nota e conferindo. Tinha hora que você dava aquelas pescadas, assim, até tive que voltar a tomar café, né? Porque tinha hora que você... muito café. Muito café. E aí surgiu essa oportunidade da gente criar uma empresa, de fato, um negócio que solucionasse um problema que a gente estava vislumbrando, né, tanto de mercado quanto de técnico, para que a gente pudesse ter essa solução e apresentar ela e dar perspectiva para os clientes, para os empresários que possam ter uma contabilidade simples, né? Então eu acho que esse foi o nosso principal ponto aí realmente aí da minha parte de ter interesse de participar desse processo e construir isso do zero. Foi desafiador. Eu particularmente, até fazendo um paralelo com a gente falou agora há pouco, né, de crescer dentro das empresas, eu acho que assim, eu sempre fui um intraempreendedor, porque eu nunca trabalhei numa empresa, seja qual ela for, como se fosse um colaborador. Eu sempre trabalhei como se ela fosse minha, né, por mais que ela não era
mas o trabalho eu sempre fiz como se eu fosse... O trabalho é meu, né? Eu tenho responsabilidade sobre isso. Isso veio muito da criação, né, Diego? Vou fazer da melhor forma, sim. Então, assim, acaba que você realmente tem esse espírito dentro de você e foi uma mão na roda, né? Causou o útil ao agradável e a gente foi pro desafio. Mas até antes de eu entrar no Fernando, não foi fácil esse caminho. Por quê? Sim. Porque quando você resolve empreender, você tem uma ideia e está super engajado. Aí quando você está engajado, você ainda tem o pé em outra coisa, afinal, você tem as suas contas para pagar. Sim. Então você fala, vou fazer isso aqui de sábado, vou fazer à noite. Isso mesmo. Só que a velocidade que você tem fazendo de sábado e à noite é a mesma velocidade que o negócio vai dar certo. Qual que é a chance de um cara fazendo de sábado e à noite, cara, ainda que madrugue esforçado, acontecer tão rápido quanto alguém que, abre mão de tudo e tá naquele negócio das 8 às, sei lá, 20 até a meia-noite. É diferente. Sim, é muito diferente. Exatamente. Como que você concorre com alguém que tá trabalhando 40 horas por semana num projeto e você 10? E eu não tô falando aqui do cara ser melhor ou pior. Claro que tem os caras que são fora da média. Porém, vai chegar uma hora que você tem que tomar uma decisão. Fala, cara, calma aí, esse negócio aqui é uma empresa. Sim. E uma empresa precisa de gente trabalhando nela e pra ela, de fato. Sim. E a gente chegou no momento que a gente começou a investe, vê o que precisa, traz gente de fora, né? Pra ajudar a gente a construir. E o negócio começou a sair e virou um produto. Isso já se passou ali, 4, 5 meses. Sim. Pra começar a virar um produtinho. Aí vamos atrás da tecnologia. Então acho que um dos grandes defeitos nossos é achar que uma empresa de tecnologia vai crescer e se manter com a tecnologia 100% terceirizada. Eu não concordo mais com isso. Isso é a minha opinião. Talvez quem está assistindo, que é de empresas que são software houses, vão discordar de mim. O problema é seu, porque o meu, eu acho que é isso e acabou. Eu compartilho também com essa E eu sou investidor, visão. eu sou investidor anjo, inclusive, e não só o fundo que eu sou sócio, mas os outros fundos que eu conheço, todos eles não investem em startups de tecnologia, se a tecnologia não for de dentro, inclusive com um dos sócios. Ponto. E a partir do momento que a gente fez o MVP terceirizado e deu para testar, a gente começou a enxergar as dores, né? Sim. E uma das principais dores não foi o nosso produto MVP não estar 100% adequado ao negócio. Para quem não sabe, MVP, quando eu quero construir um carro, eu vou lá e construo um carrinho de rolemã. Só para ver se aquelas 4 rodas conseguem fazer o negócio andar e se faz curvinha. Ponto. E era o que a gente fez. Só que a gente consertava os defeitos que a tecnologia não tinha fazendo manual. Então o cliente sempre estava satisfeito. Porque o atendimento é quase 2/3 do que um cliente quer. Sim. Muita gente não sabe, mas quando a gente tem uma empresa de serviço, mais do que um sistema legal, mais do que uma tecnologia legal, é o atendimento. Então é uma das coisas que a gente preza aqui na Forte Mobile. Todo cliente tem atendimento rápido. Se você tem um plano mais barato, que você tem atendimento por e-mail, por chat, é uma coisa. Se você tem um plano que você tem atendimento no WhatsApp, é outro. Se tem um plano que tem atendimento por telefone, é outro, mas todos têm um bom atendimento. Concorda comigo, Diego? Sim, dentro da modalidade, né? E aí a gente cobria esse defeito nosso com atendimento. Inclusive é um grande erro na minha visão, viu, Fernando, viu, Diego? Das pessoas que estão entrando na parte de tecnologia, quando não tem 100% da tecnologia, colocam um atendimento que vai cobrir, só que às vezes ele esconde os defeitos da tecnologia. Porque se você quer escalar, o cliente deveria conseguir trabalhar 100% sozinho. Então, tem que colocar um ponto de interrogação aí se você não está atendendo demais seus clientes, se isso não é falta de coisas intuitivas na sua tecnologia. E tudo bem, para nós, antes de sair gastando 100, 200, 300 mil reais, vamos fazer um produto mínimo e vamos colocar no mercado. E foi o que a gente fez. Só que daí o cliente começava a falar, podia ter isso, podia ter aquilo. E terceirizado ficava muito caro. E o tempo não era o mesmo. E aí eu falo que Deus ele vai construindo as coisas do jeito dele, né? Porque passou uma pessoa de teste, não rolou. Porque essa pessoa, aí eu já entendo, essa pessoa não estava comprometida com o processo. Se bem que veio um cara antes que ficou doente, que ele era um cara muito legal, mas ele teve uma doença séria e não pôde participar. Mas depois veio um cara que estava com o pé em 2, 3 negócios, a gente não podia parar, chamou. Não dá. Lembra que eu falei que não tem 2 pés ali, um pé em cada canoa? Uma hora vai cada uma para um lado que você vai cair. Sim. E aí veio uma meninada nova para tentar ajudar a gente, também não tinha maturidade, também não tinha a expertise que a gente precisava, por mais que são muito promissores. E aí o Fernando que tá aqui é até engraçado, porque a gente estudou junto no colégio. Ele era cliente meu, inclusive, lá na Fortecom. E é tão engraçado porque quando eu fiz intercâmbio em 2009, eu morei em Las Vegas, né? Eu sempre fui para lugares tranquilos, né? Então eu morei lá em Las Vegas. E aí quando eu tava em Las Vegas, depois do Work and Travel, né? Que é um programa de trabalhar, né? A gente tinha um voo para Nova York, ficou lá acho que 5 dias em Nova York. Nova York é uma cidade muito pequena, para quem não conhece. Nova York é pequenininha, né? Tem quase ninguém. E eu andando em Nova York, do nada,
escuto um grito. Era o Fernando. Falei, pô, o cara é de Londrina, estudou comigo no colégio, também vai fazer o work lá pra cima, e aí a gente se encontra em Nova York. Então são coincidências da vida, mas não foi aí que surgiu não, porque isso foi em 2009. Foi conversa vai, conversa vem. Aí o Fernando, a gente decidiu fazer uma POC, né, uma prova de conceito entre nós, a gente pagou pro Fernando se dedicar a um projeto e a gente fez um contrato de vesting, que muita gente não sabe, é um modelo muito seguro. Então, através do contrato de vesting, o Fernando tinha que cumprir umas etapas, que se ele cumprisse as etapas, ele podia ser sócio. E aí, Fer, eu vou te perguntar, não é um favor que você fez pra gente vindo, né, e vice-versa, a gente fez uma relação contratual, só que você também tinha uma empresa, pô, que desenvolveu uns negócios muito legais. Por que você topou o desafio? Por que você veio? Diga-se de passagem, que introdução, hein? Cara, eu achei que você ia contar a história. Que introdução, hein? Mas vamos lá. Não, mas pra mim, foi como eu te falei, a empresa que eu trabalhava antes, a gente tinha uma empresa que desenvolvia soluções tecnológicas, né? Então, não era uma startup, ela não era uma empresa revolucionária, era uma empresa que, como se fosse uma software house, mas uma software house e, posso dizer, uma hardware house, por assim dizer. Nem sei se existe esse nome, né? Mas a gente desenvolvia máquinas industriais e tudo isso. Eu lembro do projeto da semente lá, que vocês aceleravam o negócio da semente. A gente fazia amostragem de semente, né? Então, era um negócio assim, a gente fez várias coisas super legais, mas era um projeto que não tinha como escalar, né? Não tinha como ter isso que a gente tem aqui hoje, na velocidade que a gente tem aqui hoje, né? A gente trabalhando aqui com, sei lá, 13, 15 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo junto, atendendo vários clientes, com vários desafios de mercados diferentes, porque a gente fala, o que eu quero dizer mercados diferentes? Eu tenho clientes que são advogados, psicólogos, públicos muito diferentes, né? Então, isso para mim fez muito sentido. E eu lembro, cara, um dia que eu tive uma conversa com a sua mãe e você, acho que lá na porta da sala dela, inclusive. Lá na Fortcom, ainda, muito tempo atrás. Você tinha acabado de terminar de construir a sede da Fortcom. Porque eu tenho essa parte minha que eu não sei como que funciona, mas que quando eu estou tendo conversas em brainstorms, assim, eu tenho muita ideia. Eu não é uma coisa que eu tenho sentado em casa ou olhando para o lago ou tal. Quando eu converso. Enquanto eu estou conversando, eu vou tendo ideia. É uma coisa que acontece comigo e tal. E aquele dia conversando, eu fui lá, conheci o escritório, estava começando a contratar a Fortcom para ser a contabilidade daquela minha empresa então, que até então eu tinha, né? E conversando, eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui precisa ser revolucionado, né? Acho que um dia a contabilidade vai ser digitalizada de alguma forma, né? Isso aqui é um processo que não é muito escalável. Se você dobrar o número de clientes, você precisa de uma casa 2 vezes maior. Se você um prédio, precisa de 2 andares, assim vai, né? Então, como é que vai ser isso? Eu lembro que aquilo começou a me incomodar, né? Essa questão de como que você escala um serviço que é tão tradicional, que é a contabilidade. E para mim esse foi um dos maiores desafios da minha vida, até hoje tem sido, né? O cliente ele espera encontrar um contador, que é um cara que ele pode confiar, que ele entrega todas as informações financeiras dele, que ele sabe que vai fazer o melhor processo tributário, dar os melhores conselhos tributários, enfim, é um cara com quem ele pode dizer que é um casamento até, né, entre o contador e a empresa. E ao mesmo tempo, trazer isso para um lado onde ele tem que ser mais ágil, ele pode ser mais barato, o processo pode ser mais rápido. Como que eu posso fazer essas duas coisas caminharem juntas, né? Esse é o desafio. Então, para mim, essa decisão foi muito natural, né? Acho que a Forte Mobile hoje tem muito mais a ver com quem eu sou, essa parte de inovação, do que o que eu fazia antes. Então, para mim, foi muito tranquilo essa decisão. Né? Acho que depois de entrar nessa parte tecnológica, começar a ver o tanto de coisa que tinha para ser feita, né? A gente pegou igual você falou, é o MVP, né? Só tinha a casca do ovo ali. Então, pegar tudo aquilo, tirar do chão, fazer funcionar como? Com consistência. Né? Hoje a gente tem 99,999% de disponibilidade do nosso sistema. Né? Nosso sistema caiu somado nos últimos 12 meses, uns 5 minutos. Né? Em 12 meses. Ou seja, a gente sempre esteve online para o cliente. Exatamente. 7 dias por semana. 24 horas por dia. E você acha que isso é uma diferença para um novo cliente contratar a Forte Mobile? Com certeza. Por quê? Cara, seu contador está sempre na palma da sua mão. Né? Então, para pensar.
preciso emitir uma nota, preciso de um documento, preciso de um balanço, eu preciso... E tá aqui, ó, só mostrando aqui, para falar que isso que o Fernando tá dizendo é verdade. Realmente o contador ele tá sempre na palma da mão na Forte Mobile. É muito bom o jeito que vocês construíram a ferramenta, né? Por quê? Porque olha só, se eu preciso de um contrato social, eu vou aqui nos meus documentos, aperto, documentos constitutivos, inclusive eu tenho 3 alterações, estão todos aqui. Eu vou lá, coloco, compartilho, posso compartilhar por AirDrop, posso compartilhar pelo e-mail aqui, posso compartilhar de diversas formas. É muito interessante aqui. Outra coisa que eu tenho aqui é minhas notas fiscais. Então, além de eu poder emitir nota fiscal integrada com a prefeitura, e é muito rápido, em 30 segundos eu consigo emitir uma nota fiscal. Automaticamente já está com o contador. E detalhe, eu tenho todas as listas das minhas notas aqui, ó. Todas as listas das minhas notas, eu consigo compartilhar, mandar por e-mail, mandar para quem eu quero. Eu consigo, inclusive, cadastrar para emitir nota, se for sempre o mesmo valor todo mês, eu consigo fazer. Então, assim, eu preciso dos meus documentos, está aqui. Eu preciso das minhas notas, elas estão aqui. Eu preciso mandar para o contador? Não preciso, porque eu estou fazendo dentro do sistema dele de uma forma mais rápida que a prefeitura. Então, quando você começa a colocar tudo isso no papel, por que o cara não contrata uma empresa de contabilidade dessa? Ele contrata. Ainda mais se você falar para mim que tem planos a partir de R$99 para ter tudo isso. Fala, opa, calma aí, agora eu fiquei desconfiado. Só R$99? Mas tem planos com atendimento ao cliente por R$149. Tem planos que o contador faz tudo para você. Ele até emite sua nota por R$269. Sim. Então, isso é muito mais barato. E como que a Forte Mobile conseguiu fazer isso? Forte Mobile consegue fazer isso porque ela tem tecnologia, que ela tira tempo braçal, em vez de ela pegar esse dinheiro e colocar no bolso, ela dá como desconto pro cliente. Exatamente. Então é um honorário que deveria ser R$500, R$600, os caras comem a partir de R$99. Então é muito bom mesmo o forma de trabalho. Essa é a nossa premissa que a gente até coloca nos nossos circulado bem grande assim, que é o cliente não fazer nada. Então essa simplicidade do cliente poder trabalhar o mínimo possível para ter as coisas que ele precisa. Então, emitir uma nota é rápido, eu não preciso ficar enviando coisa para o contador, se eu precisar de um documento está ali, eu só falo com o meu contador quando eu tenho um problema de fato, quando eu preciso de alguma coisa que não está no aplicativo, que não está no sistema, que ainda não está no sistema. Então, essa agregação do serviço contábil sendo feito com um processo muito bem definido e muito bem realizado, junto com a tecnologia, eu acho que foi uma sinergia muito grande. E é isso que você falou. Você consegue pegar essa economia que a gente gera juntando essas duas coisas e passar isso para o cliente. Sim, não precisa pegar para mim. E aí o cliente pega e fala assim, pô, mas só 99, a partir de R$99? Cara, isso chama processo. Isso é muito lindo de ver. É isso, né, Diego? Sim. Então, assim, quando a gente pega as ferramentas de engenharia de produção, que é a faculdade que eu fiz, pegar o Kanban, pegar Kaizen, pegar tudo isso que é aplicado dentro de uma indústria, pode ser aplicado dentro de um escritório de contabilidade também. Um 5S, pegar o próprio Kanban, que é os processos, o que precisa ser feito, colocar gestão à vista, como é que as coisas estão sendo mensuradas, criar KPI. Então, quando você aplica tudo isso, eu consigo reduzir custo da minha operação. E passar isso para o cliente, cara, ninguém melhor para quem eu passar isso do que para o cliente. Muito bom, muito bom. Tem uma coisa que eu acho que pega muito aqui na mobile, que eu acho que funciona bastante para o cliente, é o alinhamento inicial. Todo cliente novo que chega aqui para a gente faz um atendimento por meio de uma experiência que eu tive, que eu carrego lá desde 2000 Rapaz, tô velho, desde 2007, atendendo clientes, que é sobre fazer um atendimento inicial que não seja um atendimento de venda. Antes a gente, então nosso plano custa 99, não é isso. Viu? O que você precisa de um contador? Preciso disso. Tá, como é que a tua empresa é? Tá. Então, assim, a partir do momento que a gente investe 30 minutos fazendo um diagnóstico do cara, esquecendo que você vai vender, tá? Primeiro, você já responde um monte de coisa que o cliente quer saber. Segundo, você já identifica um monte de problema que você tem que arrumar. E terceiro, você já direciona isso para dentro e fala assim, esse cliente tem que fazer assim, assim, assado. São 30 minutos. Mas startup não pode ser assim. Só que o cara fica 10 anos com você como seu parceiro no mínimo. E segundo, que quando o processo entra, ele entra sem falha de comunicação, porque tudo isso é catalogado, tudo isso é colocado para as próximas pessoas que vêm no processo. E o Diego que está aqui, ele exige muito isso do setor consultivo, que a gente chama de comercial para alguns lugares, que é a galera que está recebendo os novos clientes. Então hoje um cara que está atendendo, que é o meu comercial, ele é um cara que sabe 99% de imposto, sobre questão de folha de pagamento, sobre questão de obrigatoriedade do governo. Se você tem uma empresa cheia de pendência, ele sabe como é que arrumar, de jeito fácil, rápido e mais barato, inclusive, para arrumar. Sim. E isso é por quê? Porque a comunicação ela tem que ser a essência do negócio. É muito chato você hoje falar com o seu contador um problema, depois você tem que falar com outra pessoa do contador o outro problema, depois você fala, gente, eu não te falei que eu queria que arrumasse desse jeito. Então hoje é diferente. A gente aqui tem que ser um médico no começo. A gente tem que propor a forma de
de você seguir. A gente tem que identificar eventuais doenças aí no seu CNPJ e o que tem que ser arrumado e combinar um fluxo natural de trabalho para que você tenha segurança, né, Diego? Sim. Então isso para você hoje é fundamental, essa comunicação para funcionar, né? Ó, Guilherme, eu entendo que, assim, é essencialmente o pontapé que o cliente faz, a partir do momento que ele contrata a gente, ele é crucial para que a gente possa dar sequência no trabalho da melhor forma possível. Então, receber esse feedback do cliente, do que ele precisa, e a gente também fazer algumas correções de rota do próprio cliente, de como ele vai utilizar a nossa plataforma, o nosso sistema, o nosso serviço, isso nos ajuda a ter um longo prazo aí pela frente, num caminho já mais tranquilo, né? Por mais que surjam aí imprevistos e tudo mais nesse caminho. E até é interessante você comentar aí questão de dar um diagnóstico, né? É porque realmente eu vejo assim, pensando na contabilidade em si, né, na essência da contabilidade, eu vejo que a contabilidade deveria ser para as empresas assim como um médico é para a pessoa física, né, para nós. Então, a contabilidade ela é aquela que traz qual é o diagnóstico da sua empresa, o que ela precisa ser melhorado, tanto tributariamente, hoje a gente tem alguns riscos, né, tributários, mas mesmo para a tomada de decisão do negócio, se ele está indo bem, se não está, onde precisa ser corrigido, onde está gastando mais, onde está gastando menos. Então, esse diagnóstico é a contabilidade que traz e para sugerir o remédio, né? Óbvio que em praticamente aí 99% dos casos, quem tem que fazer as ações é o empresário, mas pelo menos já ajuda ele a tomar essa decisão e ver onde ele precisa cortar, onde que ele pode ser mais eficiente. Isso é a essência da contabilidade. É a essência da contabilidade. Só que hoje a gente mora num país que o brasileiro trabalha ali quase 150 dias para pagar imposto. Sim. Tô falando de, sei lá, 40% do tempo que eu estou, inclusive, dormindo para pagar impostos, né? Então a gente mora num país super burocrático e com uma máquina tributária pública muito pesada, né? E muitos empresários, eles não vão para essa essência da contabilidade, ao menos para o contador, por quê? Porque ele está tentando ter engenharia tributária para pagar menos imposto. Sim. Né? Economia. E o que o contador ele tem que entender que a gente tem clientes e clientes. Tem clientes que têm recursos financeiros para poder ter uma contabilidade que responde tudo isso. E tem empreendedores e empresários que hoje não têm educação financeira para que tenha a condição de chegar para o contador e inclusive pedir isso. Eu estudei isso no mestrado. Né, que muitos contadores não entregam aquilo que é a essência da contabilidade para o cliente, porque o cliente realmente não está nem disposto a pagar. Sim. Não, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso visão, aqui, né? Eu moro num país, eu quero que você calcule o imposto, me faça minha folha. E quando a gente entende o que o cliente quer, a gente pode ver que a gente tem públicos diferentes para o mesmo produto. O produto não é contabilidade. Eu tenho clientes que querem um pouco mais, um pouco menos. Eu não tenho cliente que quer comer o lanche, o outro cliente que... Lembra do restaurante, né? O cliente quer comer o lanche, do cliente quer ir num restaurante que o cara até estaciona um carro para você. Cara, são públicos. Sim. E a Forte Mobile consegue enxergar isso. Sim. A gente consegue enxergar que a gente tem cliente que quer ter informação, só que tem cliente também que quer fazer tudo aqui. E se precisar, nem fala comigo. E é por isso que a gente tem produtos, né? Mas é um desafio. É um desafio você ter 2 restaurantes, vamos dizer assim, dentro do mesmo lugar. Por isso que hoje a Forte Mobile, inclusive, é uma empresa que trabalha de uma forma independente da empresa que a outra empresa que eu sou sócio, porque ela enxergou que são públicos diferentes, informações diferentes. E hoje o Diego é até um caso... vamos dizer assim, diferenciado, porque ele é um cara que pega o extremo de empresas que faturam $500 milhão para resolver. Já teve crédito de imposto que você puxou de milhões. Né? E veio comigo para um processo de quem às vezes nem quer contabilidade. Ou acha que contabilidade é fazer imposto e só folha. pagar o imposto, né? Só Exatamente. o simples no final do mês lá. Mas é engraçado como a gente consegue, daí na época do fechamento do ano, no imposto de renda, ou da comunicação que a tecnologia sabe comunicar, uma linguagem fácil, mostrar para o cliente que contabilidade vai além do imposto. Contabilidade tem que ter facilidade, tem que ter agilidade, tem que ter atendimento, mas quando o cara precisar discutir, ele discute. Então, a Forte Mobile está disponível para o cliente em todas as horas. Você quer só isso aqui? Então vamos lá para R$ 99,00. Você quer ter um pouco mais? Então vamos lá para R$ 269,00. Isso que é legal e que a gente consegue usar a tecnologia, né, Diegão? Sim. A tecnologia, ela traz essa possibilidade da gente atender o cliente que precisa só do fisco, né, que precisa só fechar o imposto dele e poder estar regular, não ter problemas com certidões e tudo mais. E a Forte Mobile faz isso muito bem. Realmente o nosso público chave está focado nesse tipo de empreendedor, né? O empreendedor que precisa fechar e não se preocupar com a contabilidade. Então acaba que para o empreendedor hoje, que é o cliente da Forte Mobile, ele tem tudo muito simples, tudo muito fácil. Acaba que algumas atividades que ele tinha muito trabalho para fazer, a gente consegue automatizar isso e entregar de uma forma mais simples para ele. Então, quando você vê que o cliente tem todas essas facilidades, eu acho que assim, é igual você falou, tem os extremos, né?
de contabilidade. Eu vejo que a gente consegue trazer um atendimento que ele precisa nesse momento. E para ele crescer, porque aí ele consegue focar no negócio dele, ele consegue ter, de fato, aquela organização, deixar a contabilidade que a gente cuida, a gente faz todo o processo contábil, assim como qualquer outra empresa de contabilidade, né? Qualquer contador, as declarações, os livros, a parte de imposto de renda pessoa física, o casamento, né, entre a empresa e a pessoa física é importantíssimo, porque a gente tem uma série de sanções e acaba que a gente consegue trabalhar isso de uma forma bem legal por conta do nosso processo, das nossas automações aí. Não, muito bom, Diego. Ó, vou fazer só um negócio aqui, vou quebrar um pouco o protocolo e vou chamar uns convidados aqui, porque a Forte Mobile não é feito só da gente, né? A Forte Mobile é feito de pessoas. Hoje tem uma confra da firma, então o Bruno ele tá com um traje meio diferenciado, né? Daqui a pouco ele aparece aqui. Mas tem uma pessoa que começou com a gente muito cedo, que trabalha aqui na Forte Mobile, que ela fala algumas coisas legais. Ô, Lara, chega aí um pouquinho, meu. A câmera, será que pega a Lara aqui? E Lara vai ficar famosa hoje, hein? Hoje eu vou. Fala, gente, lá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, e você? Tudo certo. Então tá bom, várias tudo bem, sempre voltando aqui, né? Beleza. Bill, antes da gente fazer umas perguntas pra vocês, só pra você ir aquecendo os motores, tá? Tá. Eu vou fazer mais umas perguntinhas pro Diego e pro Fernando, tá? Tá Então a bom. gente tava falando aqui da percepção de contabilidade, do que o cliente acha que é contabilidade ou não. O Fer, ele comentou bastante sobre a questão de facilitar. E, se não puder, eu nem falo direito com o contador, né? Porque eu tenho um monte de coisa pra resolver no meu negócio. Não que eu não goste do meu contador, é diferente, né? Diegão. Não, Fernando, essa é importante pro Fernando. Cara, na sua opinião, o que a Forte Mobile tem de tecnologia? Eu não posso dizer por questões de conselho, que os outros não têm, porque eu não sei. Mas o que você acha que a Forte Mobile tem de tecnologia, que é um diferencial, que as pessoas que estão acostumadas com o tradicional tinham que conhecer a gente? Cara, a gente facilita muito, né, a vida do cliente, dando acessibilidade à informação. Então, eu digo isso porque o cliente consegue emitir uma nota domingo, 3 horas da tarde. Né? O cliente consegue ter acesso ao balanço dele, ter acesso ao contrato social dele, domingo, 3 horas da tarde. Ele consegue tirar um relatório domingo, 3 horas da tarde. Exatamente. Então, coisa que um escritório tradicional, por maior que ele seja, né, domingo, 3 horas da tarde, não tem expediente. Né? Então, eu quero emitir uma nota, a menos que eu tenha o meu acesso eu tenho à a prefeitura. Mas isso, se eu tiver o meu acesso, isso se tiver tudo certo para emitir minha nota, né, eu vou conseguir, de fato, emitir essa nota. Uhum. Mas é um processo que é um pouco mais complicado. Né? Eu preciso... Lembrar meu login e senha. Eu preciso do CNPJ do meu cliente. Tem uma coisa aqui em Londrina que você resolveu aqui com a tecnologia, que é o seguinte: toda empresa que é do Simples Nacional, 1/3 praticamente da guia, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da faixa, é devido para a prefeitura. Então, olha só, o Simples Nacional é imposto, certo? Que a gente paga uma guia chamada DAS, e isso é distribuído parte federal, parte prefeitura ou estado. Então, no DAS, o que acontece? A prefeitura ela precisa saber o quanto que eu tô pagando de alíquota para ela pedir aquele 1/3 praticamente. Então, ela tá pagando 10%? Beleza, vou pedir para a Receita, então, o meu 1/3 disso. Então, hoje não tem uma integração ainda 100% entre prefeituras e Receita Federal. Por isso que, por exemplo, aqui em Londrina, todo mundo que vai começar um mês precisa informar uma alíquota de ISS para quem é Simples Nacional. Que não é o ISS lá, que varia de 2% a 5%. É aquela quantia do Simples Nacional. Então é uma coisa que, por exemplo, no meu próprio escritório tradicional, eu tive que criar robô para poder disparar isso pro cliente, porque eu não dava conta de mandar para, 300 empresas todo dia 1º quando deveria. Agora aqui, o cara não precisa nem pedir. É só ele entrar na plataforma, acho que 4 cliques ele faz a nota fiscal, e essa informação, por exemplo, já está dentro, ele não precisa nem saber que ela precisa dessa informação. Muita gente que está assistindo nem sabe que tem uma lei da transparência, que tem que ter uma frase do IBPT na nota. Né, que nessa nota fiscal está incluso tantos por cento de imposto de acordo com o bolo tributário, etc, etc e tal. Muita gente não sabe que tem que colocar essa frase. Isso é a lei da transparência. Mas muita gente mesmo, a cada 10 pessoas que eu falo, uma sabe. O nosso também não precisa nem saber, só vai sair na nota fiscal. A ideia de você abstrair do cliente essas coisas que ele não tem obrigação de saber. Né? O cliente tem obrigação de saber sobre o negócio dele. A contabilidade, a ideia toca essa bola pra gente que a gente resolve. Exato. Né? Então, assim... a gente consegue resolver todas essas partes abstraindo do cliente tudo que ele não precisa na parte de contábil, tributária, de folha, tudo isso. E aí, quando o cara vai emitir uma nota, eu pergunto para ele 3 coisas. Né? Eu pergunto para ele o CNPJ do cliente, o valor e a descrição. E ele emite a nota dele. Entendeu? Então, assim, isso, se você for emitir, mesmo que você tivesse o login sem, como a gente falou, vamos supor que seja dia 1º. Domingo é dia 1º. Né? Você vai ter que entrar lá, você vai ter que inserir a sua alíquota, porque o seu contador é domingo, 3 horas da tarde, ele não inseriu ainda, porque a prefeitura ainda não liberou para ele inserir aquilo. Né? Então,
ele não inseriu ainda, o cara não vai conseguir emitir a nota, se ele precisar disso para segunda-feira, 7 horas da manhã, ele não vai ter disponível, né? Ou, eu tô aqui preenchendo essa licitação, eu só tenho o final de semana para fazer isso. Putz, eu preciso daquele meu contrato social atualizado. Meu contador só atende na segunda-feira. Né? Então, assim... Não, e detalhe, aí que vem a questão da Fortwall, é conseguir trazer essa economia para nós, consequentemente para o cliente. Porque é uma coisa que, teoricamente, vai fazendo manual, enviando essa comunicação 1 a 1, que a gente, por ter feito isso na tecnologia, porque tudo que tem uma regra é replicável. Exatamente. Isso é uma regra. E se você ensina a tecnologia a fazer isso, ela faz isso. Eu não consigo ainda pôr uma tecnologia para fazer um planejamento tributário grande. Eu não consigo ainda fazer uma tecnologia ficar vendo todas as convenções coletivas ou regras e protocolos de ST. Só que tem coisas que eu consigo. Por exemplo, a Copel não fica um cidadão mandando a conta de energia nem para você nem para mim. Sim. É uma mensuração automática que tem um preço padrão base, que faz as suas devidas multiplicações, já tem bem meio cadastrado e manda a fatura digital para mim. Sim, exatamente. E até, por exemplo, essa questão de você pegar um recálculo de uma guia, né? Vamos supor que eu tenho uma guia de um DAS aí que é alto. Tem muita gente que paga DAS aí de dezenas de milhares de reais. Né? O cara paga 20, 30 mil reais de Até mais. Né? Ao mês. A multa por não pagamento é alta. Né? O Diego, qual é a multa, Diego, por não pagamento? Hoje ela pode chegar a 20%. No final do segundo mês. E fora a Selic ainda. Exatamente. Então vamos supor que eu não consegui pagar essa guia, ou não estava disponível, o meu contador esqueceu de me enviar, ou ele me enviou e caiu no spam e eu não vi, alguma coisa assim, né? Então hoje, segunda-feira, vence hoje, vamos supor, hoje é dia 20. Você dá alerta pros clientes? Eu mando o alerta pro cliente falando que vence hoje, o cliente entra no aplicativo 8 horas da noite, putz, eu esqueci de pagar. 8 horas da noite tá lá a guia. Se no outro dia ele não tiver pago, a gente está implementando a solução do cara clicar num botão e ele não precisa falar com alguém. Ele aperta um botão, recalcula e está disponível para ele. Exato. Porque a guia do DAS, não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas ela não pode ser paga depois do vencimento. Não pode, você não consegue pagar no dia 21. Ela precisa ser recalculada. Você viu o contador que ele tá? Não, eu já tô. só falta já. Virou um contador já, pô. Mas essa questão de você conseguir fazer o cliente criar um self-service para essas coisas, né, cria uma autonomia para o cliente que ele deseja ter. Né? Muitos clientes não desejam, às vezes não querem ter isso. E tudo bem, esse cara é o cliente que, igual você falou, ele consegue contratar um produto que ele paga mais caro, ele consegue resolver pelo WhatsApp. Legal. Né? Pô, me manda aí minha guia. Né? E beleza. Agora tem o cara que tem essa natividade tecnológica, ou até gosta disso, de ter o aplicativo, receber a notificação e tal, tem para ele também. Né? Então, voltando à sua pergunta, né? Por que a tecnologia resolve tantos problemas que um escritório tradicional, por melhor que ele seja, não é demérito dele, mas é porque a tecnologia tem esse poder, né, de transformar o escalar, mundo por onde prazo, ela vai. tempo. Exatamente. A gente ganha tempo no final das Exatamente. coisas. E, bom, uma das coisas que a gente tem aqui, porque toda startup que está começando, ou empresa que está querendo crescer, ela tem que investir em pessoas, né? São pessoas, processos. O Silvio, que hoje não pôde estar com a gente, sempre fala também de tecnologia, né? E hoje muita gente reclama que não consegue trazer pessoas, contratar pessoas, que tá ruim de trazer gente. A gente teve outros episódios aqui que cita isso, mas eu sou aquela pessoa que gosta de desenvolver pessoas, né? Sim. Então, assim, hoje eu não tô precisando contratar ninguém. Mas daqui a pouco, a hora que sobrar uma grana, eu já vou trazer mais uma ou duas pessoas para ir treinando. Por quê? Porque da hora que eu precisar, eu tenho uma pessoa do jeito que eu quero. É claro que vai ter cargos que eu preciso de gente um pouco mais experiente. Eu quero trazer um cara de, sei lá, igual eu tava conversando com o Fê, de vendas que tem experiência nesse tipo de comércio. Pô, trazer um cara que morou em São Paulo, trabalhou na empresa X, vai agregar pra gente, vai trazer processos grandes pra gente, do mesmo jeito que a gente economiza tá fazendo caminho, aqui. né? Só que tem uma coisa boa que a gente faz aqui, né, Diego, é desenvolver pessoas, né? Sim. E agora nós vamos quebrar um pouco o protocolo nesse ponto aí, gestor, já que a gente tá aqui dentro da Mobile, nesses últimos 5 minutos aqui que nos restam praticamente, nós vamos falar um pouco do que as pessoas estão... A gente não tá vestindo a camisa? Você não topou arriscar? Você não topou arriscar? Eu não topei arriscar aqui? E por que tem gente jovem, que imagino que já teve proposta para sair daqui, né? Sim. Já? Beleza? E por que essas pessoas estão aqui? Então, assim, não foi muito combinado. A gente conversou, o quê? 20, 30 minutos antes de entrar, que eu queria que quem pudesse falar um pouco do porquê que gosta de trabalhar aqui, que pudesse falar. Lara, se você pudesse fazer um mini pitch aí pra gente, do porquê que a Forte Mobile agrega pra você, e até para ver se outros jovens têm interesse de vir somar com a gente, e até o que você espera da gente aí, porque é até bom saber, já nessa entrevista pública, pra gente saber se a gente vai aguentar, né? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem muito claro o que é a Forte Mobile e para que a Forte Mobile existe, né? Então a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, o que a Forte Mobile é como empresa, o que ela vai fazer para as pessoas. E além disso, além de a gente saber onde a Forte Mobile vai chegar, é saber que a gente pode chegar alto com a Forte Mobile, assim. Por exemplo, eu sei
que eu posso ir muito além aqui dentro. Então, isso me dá mais vontade de permanecer e de conquistar cada vez mais espaço aqui. Então, isso é muito, Por que você acha que você pode ir? A gente é uma empresa relativamente pequena hoje, que tem, em termos de número de pessoas. Mas por que você tem isso dentro de você, que, pô, esse negócio tá dando certo? Porque a gente tem muito retorno de cliente, de feedback, cliente que tá aqui dentro, que fala e quanto a gente também tá crescendo. E na questão que, assim, hoje... Tudo que eu sei hoje, 99% eu aprendi na Forte Mobile, assim. A faculdade me acrescentou em 1%, sendo bem sincero. 1% então, é importante. tudo que eu Até sei, porque eu fui seu eu professor. aprendi aqui dentro. E eu espero que esse 1% tenha sido na minha matéria. Sim. Com certeza. Então, a gente tem recurso para isso. A gente tem muito recurso para isso. E outro ponto que conta muito para mim é a questão de clima. A Forte Mobile, como empresa, sim, tem um clima que não é de empresa, é um clima de família, assim. Hoje eu vejo a Forte Mobile como uma família, tenho certeza que outros colaboradores também têm isso, sentem isso, então é muito bom estar aqui. Ah, isso aí, ó, tivemos um depoimento ao vivo, hein, Diego? Não, até me emocionei. Eu tô emocionado. Eu só queria, Tá chorando aqui. eu só queria que você deixasse registrado que isso aqui foi do coração, né? Foi do coração, É porque gente. daqui a pouco aparece um cara trabalhista e fala assim, então, Lara, você pode entrar com os caras ali, né? Ai, Lara, tá bom. Quer mandar um beijo pra sua mãe, pra Sasha? Sim, beijo, mãe. De novo. Valeu, Lara. Beleza? Obrigada, pessoal. E agora, como um toque de mágica, apareceu outra pessoa aqui. Graças ao poder da tecnologia. Pra quem não conhece, esse aqui é o Bruno. O Bruno a gente costuma falar que é o 01, né? Pô, tentei trazer esse cara umas 10 vezes pra trabalhar comigo. Pensa num cara difícil. Ah, foi difícil mesmo. Foi difícil, né, Bruno? Mas agora, ô Bruno, fala uma coisa pra gente. Por que você, assim como a gente acreditou no sonho, por que você... Você trabalhava numa empresa muito grande. Sim. Você foi meu aluno também, né? Eu sempre vi teu potencial de entrega rápida, raciocínio. E hoje os clientes adoram você. Você resolve... você é bem multidisciplinar, assim, com a gente. Eu não deveria estar fazendo muita propaganda, porque vai que os concorrentes estão vendo isso aí, já acham o LinkedIn do Bruno. O Bruno é terrível. O Bruno é terrível. Mas, cara... O que você viu como jovem? Porque você tem teu futuro, tem seus sonhos. Agora a gente está proporcionando junto com você realizar outros sonhos, né? Particulares seus. Mas por que você, entre aspas, abriu mão de uma coisa que estava caminhando bem para vir para uma startup como funcionário número 1, que é uma empresa que só tinha eu e o Diego tocando na época, o Fernando estava começando a entrar. É uma loucura isso. Eu não sei se alguém, inclusive, falou assim, pelo amor de Deus, Bruno, não faça isso. Mas como é que foi? Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, primeiro foi a questão do desafio, né? Porque onde eu tava lá, eu tava bem, estar numa empresa grande, conceituada, e tava estagnado. Então eu tava vendo que a minha carreira não tava tendo o crescimento que eu tava pretendendo. Então eu já tava fazendo faculdade de contábeis, não tava na área atuando. Então pensei, agora é a hora. Não tô casado ainda, não tenho filho, não tenho família, não tenho ninguém para sustentar. Se for para errar, agora é a hora. Se for para ir, vai ser. Então agora é a hora que eu tinha que ir. Então daí conversei com meus pais, conversei com a minha noiva, falei, o que vocês acham? Ah, se precisar a gente tá aqui, se der errado a gente tá aqui. Se der certo a gente tá aqui. Então a gente vai te apoiar em tudo. E faz quanto tempo você tá com a gente? Tô com vocês faz 2 anos. E agora, qual que é a leitura que eles fazem? Que eles apoiaram do jeito certo. E você? Também. Porque o crescimento que eu tive aqui foi enorme. O tanto que eu aprendi, o tanto que com você e com o Diego, contabilmente eu cresci, porque querendo ou não, faculdade ensina, mas não ensina tudo. É na vida que você aprende. E você pegar um negócio do novo, do zero, você ajudar a criar, você saber que o que a gente tem hoje, você participou, é a melhor coisa que tem. Lá eu tinha um projeto, estava lá bem estagnado, mas não tinha criação. Para você mudar alguma coisa era difícil. Aqui não. Aqui a gente consegue propor melhorias, aqui a gente consegue mudar o rumo. E eu vejo que o que eu propus, o que eu ajudei a criar, está melhorando a minha vida, mas de outras pessoas também. Então, tanto o cliente quanto o funcionário. Vejo que pessoas hoje estão crescendo, não estão sofrendo o que a gente sofreu no começo, porque a gente já criou alguma coisa, a gente já deixou algo pronto para eles. E cada vez mais o crescimento vai vindo. Então, hoje, se fosse para me definir, eu diria que foi evolução. Tanto minha quanto da Forte Mobile. Porque hoje a gente está evoluindo cada vez mais e crescendo cada vez mais. O que eu acho muito legal em você, Bruno, até a gente conversa isso, o Diego, o Fernando também deve ter a percepção, é como você encara as coisas, né? Tem muita gente que quando é colaborador fica reclamando atrás, pô, mas esse aqui não deveria ser meu serviço, aquele não deveria ser meu trabalho, outra pessoa deveria estar fazendo. Talvez até passe isso na cabeça do Bruno, mas ele tem um pé de liderança nele ali, né? Um fundinho de liderança nele que ele assume aquilo, porque tá entendendo o momento de criação da empresa, né? Então, assim, costumo dizer que
tem empresas e empresas raiz, imagino que tem startup raiz, né? Então aqui a gente é pau pra toda obra. O Bruno Sim. também tem uma história legal, já carregou caixa de supermercado, né, Bruno? Sim. Quando eu comecei, eu trabalhei em supermercado, né? Então, pacotava, carregava caixa, até grama de supermercado eu já precisei cortar uma vez. Então, pau pra toda obra. Inclusive, quando eu te liguei pra entrevista, tava cortando grama. Tava. Acho que é uma coisa assim, Até né? te mandei a foto na hora ainda. Exatamente, o cara tava cortando grama na empresa. E o Bruno, ele foi, pra quem não sabe, ele ganhou o prêmio de melhor aluno de Ciências Contábeis da PUC Paraná, né? Com direito ao mestrado, uma bolsa de pós. Eu achei muito interessante ele ter escolhido uma pós que não tem nada a ver inicialmente com a área tributária ou de controladoria. Ele foi pra qual área, Bruno? Gestão de pessoas. Por quê? Você quer ser um RH? RH eu já sou, né? Mas tem que melhorar algumas coisas. Mas acho que Não, aprender mas uma coisa nova é legal, né? Cara, querendo ou não, hoje acho que muito do que a gente tem é tecnologia, mas a gente trabalha muito com pessoas. Então, você fazer gestão de pessoas, não pensa só na empresa. Você vai pensar em forma de se comunicar, como se portar. Então, a gestão de pessoas hoje ela é importante por conta disso. Não só para pensar, você é um líder. Mas você tem que saber como se portar no meio das pessoas. Então, essa gestão é importante por conta disso, para atender bem o cliente, para poder conversar bem com a equipe. E para encerrar aqui, Bruno, da participação rápida aqui, né? Você tinha um sonho nesses 2 anos aqui na empresa, né? Tinha. Qual era o seu sonho? Poder vir trabalhar de short e chinelo. Hoje é o dia da confraternização. Tô de short e chinelo. E aí vocês acham que os sócios não discutem, né? Porque assim, eu e o Fernando Diego, a gente discute também. Pô, afinal a gente tem um casamento entre nós. E aí eu falei, Bruno, você nunca vai vir trabalhar aqui de short e chinelo, afinal contabilidade tem, por mais que é digital, não pode fazer isso. Mas daí tem um sócio aqui na mesa, que eu não vou falar quem foi, que passou por cima e acabou com a minha liderança. Mas tudo bem. Mas Hoje o você tanto tem que eu soluções. insisti pra fazer É isso, igual pai e mãe. ele já não aguentava mais. Eu não sei nem como o povo lá da portaria deixou você subir. Passei correndo. Bruno, em nome de nós todos aí, obrigado por tudo que você viveu com a gente. Valeu, Acho Bruno. que a gente vai chegar muito longe ainda. Vamos. Valeu. Eu tô junto. Valeu, Bruno. Isso aí. E mais uma vez, com um toque de mágica, outra pessoa apareceu aqui. Afinal, a tecnologia está a nosso favor. Esse aqui, quem é, Fernando? Quem que é essa joia rara aí? Esse cara aqui é o Armando, uma máquina. Eu confesso que eu fui conhecê-lo fisicamente depois de uns 6 meses de empresa, porque a gente pegou pandemia junto É verdade. e ele só entrava nas câmeras com um A, de Armando. Não tinha câmera, Nem né? foto. E falava pouco, né? É. Ainda fala, né? Mas, ó, Armando, eu confesso que quando alguém me pergunta se tem desenvolvedor bom aqui na mobile, assim, eu falo que só tem cara ruim. Para os caras não virem atrás dos caras bons igual você. Estratégia, Nossa, né? cara, Terrível, terrível. tá foda. Como é que tá de contador? Eu falo, vixe, cara, nem vai lá. Você vê meu currículo, nem Se pega. tiver algum pra indicar, né? Porque, vai, Fer, fala aí, você que tem mais contato com o Armandão aí. Cara, a gente tá fazendo esse momento para conversar com os nossos... com o pessoal que colabora aqui com o crescimento, né? E acho que posso dizer por todo mundo aqui que você foi um dos... Claro, um dos... Se o Bruno é o 01, você é o 02. Né? Desse lugar. Então, que diferença você fez, né? Pra Forte Mobile. Acho que todo mundo pode dizer aqui que você entrou um estagiário, por assim dizer. Né? Não era isso que você era de fato, mas você tinha esse desempenho, e era isso que a gente... Porque ninguém conhecia o Armando. Né? O Armando era um cara que estava no começo da faculdade. Sim. O Armando, ninguém sabia o que o Armando sabia fazer. E de repente o Armando tá entregando coisa de... que, Fala bem não, que o pessoal tá assistindo. que eu mesmo me impressionava. Né? Falava, putz, o Armando tá evoluindo muito. É fora da curva. Né? Tá evoluindo muito e muito rápido. Então, assim, depois de a gente essa rasgação de cedo aqui, eu queria que você contasse a sua trajetória. Né? Como que você entrou na tecnologia, como que você veio parar aqui, né? Então, eu comecei pela faculdade lá na UTF, e através de um amigo em comum, né, o Luiz Eduardo, que trabalhava aqui, eu entrei e eu acho que na época a gente conversava só pelo WhatsApp, né? Uhum. Fazia as deles acho que pelo Meet, e eu entrei e Mas quando que você escreveu a sua primeira linha de código na sua vida? sim, foi na faculdade. Foi na faculdade mesmo? Uhum. Antes disso, você não mexia com nada disso? Não, Caramba, bicho. Difícil, hein? É. Isso é um caso raro? foi com acho que 19, 18 anos. E Hoje eu por que tenho você escolheu esse curso aí? Cara, eu sempre gostei, sempre mexi com computador. Meu primeiro computador eu ganhei com 6 anos. Mas você gostava de usar jogo, essas paradas, né? Mas eu brincava, porque jogo geralmente tem algumas que a gente chama de script, né?
que você mexe com... Ah, então você já Então escreveu. é que ele é mas humilde, não era entendeu? Não, eu tô dizendo código. Código. É só tá. profissional, ele considera. É igual eu no Excel, eu coloco as corzinhas verde, amarelo lá. Então, era mais uma brincadeira, assim. Agora o código, assim, voltado a uma coisa mais séria. Não, quando que você começou a se interessar mesmo nessa Isso. área? Ah, nossa, desde criança. 10, 12 anos eu já fazia script pra joguinho. Sim. Então era coisa que envolvia lógica, né? Uhum. Mas assim, código mesmo que profissional ou de faculdade foi com 19 anos. Legal. Mas Aham. o interesse Armando, veio... E pensando, desculpa te cortar aí, né? Pensando em o que te faz estar com a gente aqui hoje, na Forte Mobile? Eu acho muito legal essa pergunta do Diego, porque assim, você tem uma família que tem empresa, que tem uma condição de você até poder tocar o negócio da família, né? Sim. Que é de outra área, lógico. Uhum. Mas é uma pergunta realmente interessante, assim. Cara, eu acho que aqui tem a melhor cultura de trabalho, na minha opinião, que eu poderia, assim, imaginar ou pedir. Uhum. E eu acho também que é uma coisa que é mais, agora não tanto da empresa, mas no setor de tecnologia, que a gente tem uma liberdade maior de tomar decisão, até que por conta do Fernando mesmo, ele dá essa independência, lógico. A gente tem toda a supervisão e tal, mas assim, eu acho que para mim é a liberdade de eu poder chegar no Fernando e falar, olha, eu vi eu tava lendo a respeito dessa tecnologia aqui, o que você acha da gente implementar? Sempre, lógico, buscando mais qualidade para o cliente, né? Pro que seria o produto final. Muito legal, muito bom. Eu acho que para mim é isso. Legal. E o que você espera do nosso futuro junto, Armandão? Como que você vislumbra aí? Você acha que a gente consegue crescer mais ou não? Ah, com certeza. As estrelas. Você aguenta? Pode mandar? Troca uma corzinha aí pra cá. Quem dera fosse corzinho. Eu dou trabalho pra você, irmão. Dá, hein? Esse é meu papel. O cliente pediu, a gente dá uma filtrada. Tem né? que ser, né? Tem que ser assim. Mas É o jogo. a gente queria... Bom, acho que o Fer podia agradecer em nome da Mobile o trabalho que você faz e o que você tá fazendo com os meninos também que estão com você, né? Aham. E, acho que a gente- é muito bom ter um cara igual o Armando no time. A gente é muito grato pelo trabalho que você tem feito, pelo que você já deu esse feedback pra você Mas esses dias atrás, né? quase um podcast de recursos humanos aqui. Nossa, gestão de pessoas, né? Cola aí, galera. Cola aí. Mas a gente é muito grato, sim, pelo seu trabalho, pelo que você faz. Acho que muito dessa cultura que você fala, né, que a gente tem aqui dentro, que acho que a gente ouve falar, Sim. uma coisa que não foi intencional. Né? A gente não chegou um dia a escrever um manual da cultura ou Como vai os ser. 10 passos do que a gente espera. Aham. Mas é uma coisa que a gente construiu junto. Mas né? a necessidade fez isso, Fer. É a cultura do se vira, né? Eu acho que todo mundo na entrevista a gente falou, cara, eu preciso que você ajude a construir um negócio. Não importa se é auxiliar, que você é chefe. Eu preciso de gente que consiga propor coisas novas aqui dentro. Então, eu acho que essa liberdade que ele citou foi uma necessidade nossa. E a gente, por ser pessoas que têm respeito pelas pessoas, acho que... E claro, a gente não tem liberdade sem confiança. Né? Exato. Sim. A gente confia sim. muito no Armando. Então, assim, Exato. eu hoje confio nele, assim, pra tomar as decisões e acho que isso é muito importante porque ele conquistou Sim. essa confiança, né? Eu falei no começo que ele começou entregando algumas coisas e ele tava no começo da faculdade e hoje eu vejo o Armando como um cara onde eu falo, cara, o Armando tá comigo nessa decisão, né? E todo esse tempo, ele sendo 02, construiu esse produto junto, né? E se hoje o produto, igual eu falei, tem 99% de disponibilidade, o Armando tá junto nisso aí Boa. também. É isso aí, Armando. Obrigado, Sim. viu, cara? Parabéns, Armando. Vamos pra cima. E mais uma vez, como um passo de mágica, por último aqui nesse podcast pra gente fechar, mas não menos importante, quem é que tá comigo hoje? Felipe Brasil. É isso aí, pessoal. O Felipe Brasil é o nosso responsável pelos novos clientes, né? Para muitos da parte comercial. Mas a gente costuma dizer, né, Diegão, que a gente falou aqui no podcast até que a gente tem um atendimento consultivo, né? Isso mesmo. O Felipe, ele agarrou a ideia também da empresa e ele entendeu que para a gente poder atender o cliente, um comercial, mais do que sair vendendo, ele tem que resolver um problema, né? E, cara, hoje você completa quantos anos já com a gente, Felipe? Fez um ano recentemente. Recentemente, né? Faz uns 2 meses. E essa decisão foi assertiva ou não? Ah, com certeza. Eu sou muito feliz em trabalhar aqui com o time. Você viu Esse é comercial, viu? Esse tá na área certa. Agora os caras... Para mais dicas, arraste pra cima. Agora os caras estão desligando o vídeo e falando, não, isso aí tá muito combinado. Ô, Fê, mas que mensagem você poderia dar para os jovens aí que eventualmente querem vir um dia trabalhar na Forte Mobile? Por que a Forte Mobile pode ser uma empresa que tenha nos jovens uma possibilidade de crescimento, tanto para eles e também para a empresa, né? O que você pode falar para a molecada que quer vir trabalhar com a gente aí? Tá, eu acho que são duas coisas, tá? Eu acho que primeiro é uma coisa que está muito ligada àquilo que aquilo que me incentivou a trabalhar aqui na Mobile, que é o quê? Uma questão de legado.
Desde que eu sou adolescente, uma vez, lembro até hoje, tive uma conversa muito importante com alguns amigos meus do ensino médio sobre questão de legado, sobre não apenas fazer uma coisa que vai dar um retorno financeiro muito grande, mas que não faça com que seja uma coisa muito grandiosa. E eu lembro até hoje o dia que eu conversei com o Guilherme pela primeira vez, que ele falou sobre o projeto da Forte Mobile. Eu tinha passado em outros 2 processos seletivos bem bacanas em Londrina, e ele falou sobre... Melhores que o nosso, quer dizer. Sim. Uma era multinacional, mas ele falou sobre o poder ajudar a construir. E como isso, e o legado da Forte Mobile também seria meu legado. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, quero fazer parte desse negócio. E hoje eu vejo a empresa crescendo cada vez mais e eu poder falar assim, cara, eu faço parte disso. É isso aí. Então eu acho que esse é um primeiro ponto. Você é a ponta da lança, né, meu? Exatamente. E sabe o que é Exatamente. engraçado? O Felipe, ele traz muita segurança pra gente, assim, né? Tanto que pra muitos... pra reunião de conselho, a gente já tinha que ter trazido mais um comercial pra entender. Eu sou um cara meio preocupado com orçamento, né? E eu falo, não, pode deixar que ele resolve. Tem dias que fica mais apurado, tem dias que fica menos apurado. E agora chegou a hora da gente trazer mais gente pro nosso time, realmente, pelo tamanho que a gente tá, né, Fê? Mas o Felipe, ele sempre transpareceu muita confiança. E a gente vê que eu acho que o principal ponto hoje para um gestor acertar a mão na pessoa é que se ele puder trazer alguém com tempo para treinar, é fundamental. Segundo, se ele trouxer alguém com perfil. A gente estava analisando o currículo agora. Eu até olhava onde o cara se formou, mas a gente olhou principalmente onde o cara trabalhou, o que ele fez, e o tempo que ele ficou, a constância que ele ficou. Você deve ter percebido isso na sua primeiro filtro de contratação comigo ali. Então, quando a gente tem a oportunidade de contratar um cara que tem educação familiar, né, boa, né, porque querendo ou não, ele tem uma base religiosa muito importante, e eu tenho uma religião diferente da de vocês, mas nós somos todos cristãos, né, e a gente sabe que se a gente conseguir seguir um pouco daquilo que está na Bíblia, a gente vai ser uma pessoa melhor. Vocês, talvez melhor que eu, porque eu não sou o cara mais correto do mundo, mas todos que conseguem seguir, e o Felipe tem muito disso nele, uma disciplina muito boa. E ele consegue transparecer essa disciplina no trabalho, na forma de atender as pessoas. Todo mundo gosta muito de ser atendido, né, Fê? Então, assim, só pra fechar, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? No meio desse podcast, a gente falou sobre o meu discurso no Moringão, lembra disso? Que eu falei de transformar o mundo? Sim. Transformar do mundo é deixar um legado, né? Então, olha só como contratar um perfil de trabalho, eu trouxe um cara pra trabalhar junto comigo de uma questão que ele tinha um propósito teoricamente igual ao meu. Então, pra fechar, Fê, se você puder, naquela câmera ali, falar pro cliente, pro pequeno empreendedor, por que uma startup de contabilidade que tem tudo na palma da mão pode ser a solução ideal para quem quer ter uma contabilidade boa? Bom, eu tô falando quase por você. Se você puder falar para aquela câmera ali pra gente encerrar hoje, por que a Forte Mobile é a solução ideal para o pequeno empreendedor, como que você falaria? Olha, não foi combinado isso, né? Não foi combinado isso. Vamos ver o Vai ser sincero, né? Olha, uma coisa que eu posso falar natural, né? Não preciso falar um negócio pitch, não, né? Não vou nem cortar isso, já tá natural. Então, fechou. Posso até levantar. Olha, eu estudo administração na UEL e eu gosto de estudar cases de sucesso. E uma coisa que eu percebi com o passar do tempo, depois de ler alguns cases, é que muitas empresas, depois de tomar uma certa escala, elas perdem aquele contato, aquela importância que tinham com o cliente. E uma coisa que eu aprendi aqui na empresa, na verdade já tinha isso, mas parece que fortaleceu, é como que o cliente ele é a pessoa mais importante da empresa. Ele é o dono, porque assim, ele é dono de todo mundo aqui. Então, por mais que o Guilherme ele é meu chefe, o cliente é o chefe do Guilherme. Se o Guilherme não for um bom gestor, ele não vai estar aqui futuramente. Então, se o cliente não é a pessoa mais bem atendida, mais bem cuidada, não vai dar certo. Então, como a gente quer dar certo, porque tem vidas aqui atrás que importam, e a gente, consequentemente, vai atender o cliente bem. Eu acho que é o que mais faz forte a Forte Mobile, é isso. É que o cliente não apenas sempre tem a razão, mas que ele é a pessoa mais importante pra gente. Muito bom, viu? Eu vou encerrar com isso mesmo, né? Vamos encerrar com isso mesmo. Salva de palmas, hein? Então, pessoal, esse foi mais um Conta aí Gestor, agora de um jeito diferente. Fizemos aqui quase um almoço de domingo de família, mas do nosso jeito, testando e errando, a gente conseguiu falar um pouco hoje do que é cultura e de como fazer jovens talentos construírem algo grande. E isso também é cultura, isso também é gestão. Sim. Então, eu, o Fernando e o Diego, a gente não começou hoje, a gente do nosso jeito foi aprendendo e com uma equipe boa igual vocês a gente está fazendo. A Forte Mobile teve uma ótima notícia essa semana, que ela já foi avaliada em quase 3 vezes o que ela foi avaliada em março desse ano, nós estamos em dezembro. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês e que o ano que vem, final de 2023, talvez a gente volte aí, talvez com uma avaliação até de 5, 6 vezes maior. E não pelo dinheiro,
mas pelo carimbo da transformação que a gente está fazendo. Pelo Felipe, reconhecimento. obrigado. Obrigado. Fer, obrigado. Diego, obrigado. Valeu, Fernando. Valeu, galera. Valeu a produção. Todo mundo tá me escutando. E até a próxima.